série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba, hoje nós recebemos o professor Ademar Pereira, que é pré-candidato pelo PROS, o Partido Republicano da Ordem Social. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Ademar Pereira aqui tem 54 anos, é casado, tem 2 filhos, é professor de matemática, está na área da educação há 30 anos já e agora pré-candidato à prefeitura. E quem participa aqui da entrevista é Pedro Ribeiro, da coluna Sintonia Fina, que sempre traz a política em tempo real aqui para o portal. Pedro. Professor, seja bem-vindo aqui no nosso Paraná Portal. Essa série nós iniciamos aqui com os pré-candidatos de Curitiba e vamos também para o interior, Maringá, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. Professor, como o senhor é professor de matemática, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Como o senhor vai fazer a matemática para administrar uma prefeitura com 1 bilhão de dívida? Eu acho que a gente tem que administrar bem os 8,5 bilhões de orçamento, né? Eu sempre digo, né, quando você deve conhecer pessoas que ganham 3 mil reais, né, e ela tem casa, tem carro, e outras que ganham 3 mil e não tem nada, né? A diferença está na forma de gestão do dinheiro, né, na eficiência do gasto, né? Então, o mesmo dinheiro bem administrado, ele dá um resultado muito melhor. E o senhor também falou de gestão do dinheiro, eu queria falar também da gestão das pessoas, que o senhor é pós-graduado aqui em administração, gestão de pessoas e psicologia do trabalho. Como fazer a turma trabalhar? Pois é, essa é uma coisa que eu tenho falado, que eu tenho bastante experiência, ou alguma experiência com serviço, né? Eu tenho escola e centro de eventos, buffet, esses negócios. Então, é fundamentalmente serviço, né, que eu trabalho bastante, com pessoas focadas em serviço, né? E acho que a cidade era exatamente isso, é um centro de serviço. Então, e como é que faz o serviço para ser eficiente, para ser um serviço mais eficiente, a gestão de pessoas? Ela tem que ser primeiro focada no usuário e segundo no prestador do serviço, quem é que presta o serviço. Então, por exemplo, você pega num restaurante, quem é que presta o serviço no restaurante? Não é o dono do restaurante, nem o gerente, é o garçom que presta o serviço, o cozinheiro, né? Você pega numa escola, pública ou privada, quem presta o serviço é a professora, é o professor. Não é o diretor, não é o coordenador, não é o secretário de educação, nem o prefeito, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, porque não é só uma questão de ganhar mais ou ganhar menos. Na verdade, um garçom acaba ganhando menos que o gerente, né? Mas ele precisa ser reconhecido pelo trabalho dele, ele precisa se sentir valorizado, ele precisa se sentir parte e ter consciência de que é ele que presta o serviço. À medida que a gente tem essa gestão das pessoas, a gente tem uma qualidade de serviço melhor. Professor, e do transporte coletivo? Como é que o senhor vê a situação de hoje e o que poderia ser fazer para melhorar? A situação que nós temos no transporte, na minha opinião, ela chegou num ponto de autodestruição, né? Foi feito um processo autofágico de um negócio que foi modelo, né? E foi sendo destruído, né? A última foi acabar com a integração, isso é uma aberração. Mas eu vejo assim, de novo, eu tenho falado isso, as pessoas... Você pega assim, hoje o usuário paga o sistema, hoje, certo? Ele paga os 3,80 lá, 13 vezes o tanto de gente que paga os 830 milhões que o sistema custa. Só que o usuário, ele só pode pegar 2 passagens por dia. Ele tem que ficar viajando na cidade, para ir num terminal, de uma integração para o outro, né? Para ir para o serviço e voltar para casa, né? Então é razoável, assim, o tempo que o usuário perde é quase o dobro na maioria das vezes. Eu tenho alguns exemplos, um funcionário meu mora no Barreirinha, trabalha no Santa Quitéria. Para fazer a integração ele demora 2 horas para chegar no serviço. Se ele pegar 2 ônibus, ele demora 1 só, para ir e para voltar. Quer dizer, ele gasta 2 horas por dia a mais de cercado em cercado, né? Qual a solução? Focado no usuário. O usuário, já que ele paga, deixa ele pegar quantos ônibus ele quiser, dá um vale por mês para ele, ele pega os ônibus. Sim, mas falta ônibus ou... Falta gestão. Falta gestão. E como seria essa gestão? Assim, você faz uma mudança como essa que eu falei, que o usuário pudesse escolher fazer o seu itinerário, em vez de ele pegar ir num terminal e depois ir no outro para fazer a integração, ele pudesse pegar vários ônibus, né? O vale único, uma passagem por mês, né? Não 2 vale transporte, né? Só com isso você desafogaria todo o sistema, entende? Você melhoraria o trabalho para o usuário, que é o mais importante. Agora, qual é o resto do problema do sistema de transporte? É o usuário que está insatisfeito, porque a prefeitura recebe 2% de ISS, a URBS recebe 4% do que fatura. As empresas ganham 6% de lucro. Quem não está satisfeito com o sistema é o usuário, e por isso quando ele pode comprar uma lambreta, ele deixa de usar.
Ele é que não está satisfeito, porque não é possível. No mundo não é assim. Qualquer lugar no mundo você compra se você vai morar lá, você compra um vale de ônibus ou de transporte coletivo para o mês todo. E paga um valor e usa quantas vezes você quiser. Se quiser ficar o dia inteiro andando de ônibus, você faz isso. Porque esse usuário é que paga o sistema, né? Uma outra coisa, nós temos 200 mil usuários cadastrados em Curitiba de gratuidade. Essa gratuidade também é o usuário que paga. Isso está errado. Já que é uma... O senhor acabaria com as gratuidades? Não, não é para acabar. Na verdade, você precisa... gratuidade, por exemplo, no caso do Estatuto do Idoso, é uma lei federal, não dá para acabar com ela. Mas você precisa ter essa noção. Se é um direito, a pessoa que está se aposentando, ela tem o direito de não pagar, quem tem que pagar esse custo não é o usuário do sistema, quem tem que pagar é a sociedade, toda a sociedade. Então é uma questão de gestão do recurso. Sim, mas e os empresários não iriam quebrar dessa forma? Não vão quebrar, porque veja, hoje eles criaram a tarifa técnica, na última, criaram essa tarifa técnica, que aí foi um outro problema que não diminuiu o custo do sistema e diminuiu os ônibus, porque daí o empresário põe menos ônibus e fica a superlotação, aumentou a superlotação, diminuiu a qualidade do serviço, né? Mas até a última licitação ele ganhava por quilômetro rodado. Tanto faz, o ônibus rodando vazio ou cheio está sendo pago pelo usuário. É isso que eu digo, o usuário que paga. Só que ele não tem o direito de usar a hora que ele quer. É como se você comprasse um automóvel e eu dissesse para você, olha, você comprou seu carro, você vai pagar seguro, tal, e tem que lavar o carro de vez em quando, e você só pode usar o carro para ir para o serviço e voltar para casa. Você não pode ir no mercado, você não pode, porque aí você tem que pagar diferente. Não faz sentido. Deixa eu perguntar um tema que é a sua especialidade, que é a educação. Como que anda a educação da cidade? Eu acho que a gente tem a educação pública no Brasil, a cidade de Curitiba, ela tem uma fama, assim, né, das propagandas, ela tem uma estrutura de escolas muito boa, né? Isso a gente conhece outras estruturas no Brasil e elas são estruturas muito boas. A qualidade da educação, tem as propagandas que dizem a melhor da educação das capitais, né? Também é parte de verdade, né? O deve. Agora, a parte que é verdade, a parte que é verdade, quando você compara coisas ruins, uma coisa mais ou menos fica boa. Né? Okay. Essa é a parte que é verdade. A parte de verdade também é que quase metade dos alunos da educação municipal, 45%, eles entram no sexto ano, né, não sabem ler um texto de 10 linhas e dizer o que leram, que são os ditos analfabetos funcionais. Quer dizer, não tem qualidade, não tem a qualidade que poderia ter. E quanto custa essa escola? É uma pergunta legal. Ela custa R$ 900 por mês por aluno. Ela custa mais que a média das escolas particulares. Tem alguma coisa errada? Que está lá na planilha da prefeitura. Não tem uma planilha, mas você pega o orçamento da Secretaria de Educação e divide por 140 mil alunos. É que tem a folha de pagamento da secretaria, enfim, né? Mas a escola particular também tem a direção, tem manutenção, tem tudo. E ali tem mais, é imposto que paga IPTU, tem imposto sobre serviço, paga um monte de coisa. Que a prefeitura, isso aí é só receita, não é despesa. Aí não tem imposto nenhum. E a falta de vagas nas creches? Aí, é isso que eu disse que são dois problemas. A falta de vaga nas creches é uma discussão de mais de 20 anos. Ela dá para resolver muito simples, eu acho. Nós temos hoje aqui em Curitiba as creches comunitárias. Elas atendem 9 mil crianças já. Né? Elas recebem da prefeitura R$ 400 por mês para atender a criança período integral, da alimentação. Isso é um trabalho muito bom. Eu conheço bem o pessoal, porque eles, como entidade privada, eles participam do sindicato que eu fui presidente. Eu inclusive, que levei eles para lá para acertar umas questões trabalhistas deles. Conheço bastante bem o setor. Com um pouquinho, eles têm vaga ociosa hoje na creche, que é o problema de Curitiba, que é de 0 a 3 anos, eles têm vaga ociosa, eles têm espaço. Só que para adaptar, para fazer virar creche, gasta um pouco de dinheiro e a exigência da vigilância sanitária, da burocracia é muito grande para as entidades pequenas. Mas também não adianta ser mais um espaço de depósito de criança, que vai contra tudo que se diz de educação infantil hoje, né? Não adianta realmente, mas é possível fazer educação sem granito, dá para fazer com outras coisas, pode fazer com madeira, com coisa bem feita, com higiene, não precisa ser do jeito que é. O projeto é que tem que ser implantado, tem que ser pensado na solução. Para a questão do garçom, a pessoa tem que ser cuida, pensado no usuário, tem que ser pensado no serviço para quem presta o serviço. Então tem umas coisas assim, ó, a comunidade não pode fazer nada. Quer ver um exemplo? Por exemplo, na questão da creche. Eu estive no sítio cercado, num grande condomínio lá, e o síndico falou para mim assim, olha, nós queríamos montar na churrasqueira uma creche, nós mesmos, nós temos 2 churrasqueiras, nós não usamos. Nós fomos perguntar para a prefeitura falou, não, vocês não podem fazer no lugar aqui. Se a sociedade quer fazer, por que não ajuda a fazer? Vai lá e diz, olha, vocês querem, a pessoa sairia do prédio, não precisa sair com a criança na rua, eles mesmos se organizariam, ajuda a sociedade.
Quer dizer, pensa na ponta, pensa no usuário, né? Eu acho que essa é a solução. Professor, e o problema dos moradores de rua? Bom, o problema dos moradores de rua não é um problema brasileiro, só do ponto de vista dos moradores de rua, né? Não é um problema brasileiro, é um problema do humano da cidade, né? Agora, em Curitiba, e nós precisamos enfrentar esse problema olhando sobre... Tem que dividir esse problema em 4 pedaços, né? O primeiro pedaço, eu diria, é o morador de rua, né? É o homeless, né? Que tem em Nova York, tem em Paris, tem em todos os lugares. É o cara que vive na rua, ele conhece, ele vive naquela comunidade e tal. Que esse cara tem que ter um tipo... Ele não quer sair da rua. Ele não quer. Esse cara tem que ter um tipo de tratamento em geral, ele não é drogado, ele pode ser dependente químico de álcool, alguma coisa, não é um cara procurado pela polícia, né? Aí você tem um outro morador de rua aqui em Curitiba, que é o procurado pela polícia, que é o bandido mesmo, o cara que já está procurado pela polícia, é o cara que coordena as gangues de receptação, de tráfico de droga, tem esses caras na rua. Esse é o outro tratamento, você precisa pegar esses caras e fazer eles cumprir a pena. Mas esses que estão embaixo das marquises, a polícia deve saber, então. Olha, tem casos assim aí. Tem outro problema, outra característica desse morador de Curitiba, que é o cara que faz pequenos tráficos, pequenos furtos, que é o viciado, e ele está ali sendo liderado pela contravenção, ali pelos líderes, e ele precisa de tratamento. Ele é o dependente químico de crack e tal, ele precisa de tratamento. E tem o último, que é uns menores, que saíram agora há pouco, ainda não são tão dependentes, que esses têm família muitas vezes. Então aí entra a assistência social para atender através das famílias, para retornar para a família, para que ele saiu de casa às vezes porque não quer limites e essas coisas. Né? Então eu acho que cada um deles tem um tratamento. Por exemplo, o dependente químico, desse que precisa de tratamento, tem que ter uma forte parceria, isso você faz, por exemplo, em Belo Horizonte, né? Tem uma forte parceria com as entidades religiosas, que fazem, eles têm muito mais habilidade do que a FAS, por exemplo, do que o Estado para fazer. Eles sabem, a própria abordagem, o pessoal vai melhor. Você pega aquele outro, o último caso que eu falei, que é o jovem que saiu de casa e tal. Isso é um serviço social, tem que ajudar a família para que possa integrar de volta, às vezes ajudar a família com um emprego ou com alguma cesta básica, para que realmente um pouco de trabalho psicológico, entende? O que nós precisamos de verdade é enfrentar o problema. Quando você fala morador de rua, por exemplo, quando você pegou lá o primeiro caso, que é o homeless, ele tem que respeitar regras sociais, né? Se você jogar um lixo na rua, tá certo ou tá errado? Pode tomar uma multa. O cara da rua também, ele tem que respeitar regras sociais. Ele tem que ser... Mas se ele não respeitar, o que faz com ele? Não tem lei? Segue a lei. Segue a lei, tem uma lei. Se você jogar lixo na rua, faz o que com você? Professor, já que a gente está falando a questão das drogas, vamos falar também da questão da segurança pública, que é uma atribuição do Estado, mas a Prefeitura também tem parcela nisso, pode ajudar, tem a Guarda Municipal. O senhor tem algum projeto específico para a segurança pública? Eu tenho sim, eu tenho uma ideia, já conversei com algumas pessoas, né? Tem alguns da Polícia Militar, algumas pessoas da Polícia da Guarda Municipal, né? Eu acho que a gente precisa olhar a segurança pública como, não é um problema do Estado, né? Todo mundo fala, é do Estado, não tem dinheiro, não sei o quê. Eu acho que o município tem que assumir esse papel de fazer de ter olhar para a segurança pública. E eu acho que aí entra uma parceria, por exemplo, com as empresas privadas que fazem segurança. Nós temos mais de 10 mil pessoas em Curitiba que fazem segurança privada, esses moto que vê alarme, Boa portaria. parte, inclusive, que é irregular, que não tem nem autorização da Polícia Federal. Boa parte pode ser sim, mas uma boa parte são empresas estabelecidas, regulamentadas, com funcionários registrados, né? E a gente pode pegar essas que são regulamentadas, eu acho que é exatamente assim que eu vejo, acho que você não sabe que as que não são precisam ser regulamentadas, né? E o Estado tem que fazer o trabalho dele, e a fazer eles ajudar a trocar informação. Tem alguns exemplos que se faz extraoficialmente com a Guarda Municipal. Então, a Guarda Municipal pode fazer o primeiro atendimento, daí, por exemplo, nas ruas da cidadania já tem lá um módulo da Guarda. Fazer um trabalho nesse módulo, fazer uma parceria com a Polícia Civil, porque é eles que fazem o registro, né? Simplificar o processo de registro, porque aí hoje é um problema enorme. Você pega um cara roubando roubando fio de luz, né? Para você registrar queixa lá, tem que ir o dono da casa, que estava roubando o fio de luz, às 3 horas da manhã. Você tem que mudar um pouco esse processo. O funcionário público tem fé pública, você precisa construir um processo como é nos países desenvolvidos. Não pode ser assim, entende? Então, mas eu acho que a Prefeitura tem papel, sim, e muito importante, e dá para fazer bem melhor. Professor,
Por que o senhor quer ser prefeito de Curitiba? Olha, Pedro, eu fui convidado pelo PROS no começo do ano, né, para sair candidato, né? E eu pensei bastante, daí eu pensei, pô, eu tenho 30 anos em Curitiba, gosto muito dessa cidade e acho que é uma oportunidade para a gente discutir a cidade. Eu, particularmente, nunca estive satisfeito com o destino que se dá para os 8 bilhões e meio que se gastamos que se administra por ano para administrar Curitiba, né? E eu costumo dizer, a gente não tem muita noção de quanto é que é 1 bilhão, né? Todo mundo fala, 1 bilhão, 2 bilhões, roubaram 20 bilhões. Mas quanto é que é 1 bilhão? Vamos fazer uma conta rapidinho como matemática, mas né? Vamos pegar 1 bilhão e vamos comprar automóveis, né? Nós compramos automóvel de 50 mil reais, que é um bom carro, novo. Nós compramos 20 mil carros. E 20 mil carros é bastante carro, né? Você não tem noção quanto é, né? Para a gente ter a noção, você pega eles e põe em fila. Dá 100 quilômetros de carro, dá uma fila daqui até Ponta Grossa. 1 bilhão. 8 dá uma fila daqui no Rio de Janeiro. Quanto custa Isso é dinheiro demais. 1 quilômetro de asfalto numa rua, numa cidade? Quanto custa? 1 quilômetro, eu não tenho exatamente esse número, não é muito minha área asfalto, né? Mas, assim, para falar de bilhão, ela custa alguns milhares, não é milhões. Entende? 1 quilômetro de asfalto, pelo que eu tenho algumas informações, custa R$1 milhão. 1 milhão. É bastante dinheiro, né? Dá para comprar 20 carros? Então, para administrar uma cidade com 8 bilhões, você gasta aí 40 quilômetros de asfalto, uma trincheira, outra aí, já vai quase a metade da verba, né, professor? Mas eu acho que essa conta também ela tem que ser olhada. Nós não temos que fazer 1 milhão de quilômetros de asfalto, nós temos que, por exemplo, pegar as nossas antepós, né? Tem muitas ruas que precisam ser melhoradas e tal, mas na verdade é gestão do dinheiro, né? É o exemplo do cara que ganha 3 mil reais, você tem que ter eficiência no gasto, e aí você consegue deixar patrimônio, bens, né, duradouros para a cidade, como o cara que ganha 3 mil pode comprar um carro, pode comprar uma casa. Eu acho que a gestão e a eficiência no gasto vai fazer com que você tenha 1 milhão para fazer 1 quilômetro de asfalto, que, como você disse, esse número é 1 milhão realmente, dá para ter 1 milhão, 2 milhões. Vou checar depois essa informação. Eu também. Eu ia falar 1 milhão, mas eu não tenho dúvida que seja 1 milhão. Professor, sua candidatura é para valer ou o PROS está pensando talvez em alguma coligação? Olha, essa pergunta eu fiz para eles quando eles me convidaram, né? E eles disseram, é para valer. Nossa convenção está marcada para o dia 23 de julho, né? A gente já está trabalhando na montagem, na estruturação, né, junto com o partido para fazer a convenção e a chapa de vereadores está montada e acho que não se... o pessoal do PROS hoje, o Tico Kuzma, que é o presidente da Executiva Municipal, e o Toninho, né, o Toninho da Fazenda, que é o presidente da Executiva Estadual, quando eu conversei com eles, fiz essa pergunta, né? É para valer. E o senhor teria equipe técnica para montar a prefeitura? Eu tenho já alguns, vamos dizer, já tenho alguns nomes, tenho alguns nomes. Acho que a prefeitura tem um quadro técnico absolutamente qualificado, que precisa ser melhor aproveitado. Acho que, por exemplo, na questão técnica mesmo, você pega lá, os professores da rede municipal são seguramente os melhores da cidade, ou estão entre os melhores da cidade em termos de formação. Você pega os médicos. A grande maioria são médicos dedicados, esforçados. Então, a prefeitura tem 34 mil funcionários, 34 mil servidores, né? Professor, então, nós convidamos o senhor para depois que for homologado a sua candidatura, o senhor vir aqui para mostrar como é que vai administrar com a sua equipe. Muito obrigada pela visita e pela entrevista. Eu que agradeço a atenção e muito obrigado pela oportunidade. O Paraná Portal segue com a sequência de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba e também as prefeituras de Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz e algumas prefeituras da região metropolitana. Até a próxima.